Na manhã de 9 de agosto de 1969, a polícia de Los Angeles entrou na propriedade de número 10.050. 5 pessoas haviam sido encontradas sem vida. Perto do portão, dentro de um automóvel, estava Steven Parent, de 18 anos. Na área externa da residência estavam Abigail Folger e Wojciech Frykowski. Na sala principal, os investigadores localizaram Jay Sebring e Sharon Tate. A linha telefônica da propriedade havia sido cortada. Partes do cabo de uma arma estavam quebradas no interior da casa. Estojos de munição, uma corda, roupas e diferentes vestígios indicavam movimentação entre a sala, a entrada e o jardim. Na porta da frente, uma palavra havia sido deixada como mensagem. Objetos de valor permaneciam na residência, o que enfraquecia uma explicação baseada apenas em roubo. Ao mesmo tempo, não existia uma ligação evidente entre todas as vítimas e alguém que pudesse ter interesse em atacá-las. A única pessoa encontrada viva dentro da propriedade era William Garretson, que ocupava a casa de hóspedes localizada a pouca distância da residência principal. Ele foi detido para interrogatório. Para os investigadores, era difícil compreender como 5 pessoas haviam sido atacadas dentro e ao redor da casa, sem que Garretson pudesse explicar o que tinha acontecido. Mas ele não seria a resposta. A pergunta que começava a orientar o caso era outra. Aquelas pessoas haviam sido escolhidas individualmente ou o verdadeiro alvo era o endereço? Sharon Tate tinha 26 anos e estava nas últimas semanas de sua primeira gravidez. Nascida no Texas e criada em uma família que se mudou diversas vezes por causa da carreira militar do pai, ela começou a trabalhar como modelo e atriz ainda jovem. Depois de aparições na televisão, conquistou papéis no cinema e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro como nova atriz promissora por sua atuação em O Vale das Bonecas. Sharon também havia trabalhado em A Dança dos Vampiros, dirigido por Roman Polanski. Os dois se casaram em janeiro de 1968. No verão de 1969, ela havia concluído as filmagens de 12+1 na Europa e retornado aos Estados Unidos. Polanski continuava no exterior trabalhando, enquanto Sharon se preparava para o nascimento do filho. Na noite de 8 de agosto, ela estava em Cielo Drive, com 3 pessoas próximas. Wojciech Frykowski era escritor e produtor. Abigail Folger, herdeira de uma empresa de café, participava de projetos sociais. Os dois estavam hospedados na propriedade. Jay Sebring era um conhecido cabeleireiro de Hollywood. Ele e Sharon haviam mantido um relacionamento antes do casamento dela, mas continuaram amigos. Steven Parent não fazia parte daquele grupo. Ele havia visitado William Garretson na casa de hóspedes e deixava a propriedade quando encontrou as pessoas que entravam pelo terreno. Sua presença mostrava que os responsáveis estavam dispostos a atacar também alguém que aparecesse por acaso. Nos primeiros dias, a polícia examinou relações pessoais, negócios, possíveis conflitos e a rotina social da residência. A associação de algumas pessoas presentes com o cinema e com ambientes frequentados por celebridades alimentou rumores sobre drogas e desentendimentos privados. Havia, porém, uma informação que ainda não tinha sido integrada à investigação. Antes de Sharon e Roman Polanski, a casa havia sido ocupada pelo produtor musical Terry Melcher. Meses antes, Charles Manson havia ido até aquela propriedade à procura dele. Manson havia deixado a prisão em 1967. Depois, reuniu ao redor de si um grupo formado principalmente por jovens que haviam rompido ou se afastado de suas famílias. Parte do grupo passou a viver no Spahn Ranch, um antigo cenário de filmes nos arredores de Los Angeles. Testemunhos apresentados posteriormente descreveram uma comunidade submetida à autoridade de Manson. Ele decidia onde os integrantes viveriam, como se comportariam e quais tarefas deveriam realizar. O uso frequente de drogas e o isolamento do grupo contribuíam para reduzir a autonomia individual. Manson também repetia uma interpretação racista e distorcida sobre uma suposta guerra social que estaria próxima. Ele relacionava músicas dos Beatles a esse conflito e usava a expressão Helter Skelter para descrevê-lo. Essa teoria se tornaria o principal motivo apresentado pela acusação no julgamento. Na noite de 8 de agosto, Manson reuniu Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian. Segundo a reconstrução aceita judicialmente, Watson recebeu o comando operacional. O grupo deixou o Spahn Ranch e seguiu diretamente para Cielo Drive. Watson levava uma arma, uma corda e instrumentos cortantes. Kasabian dirigiu parte do trajeto e foi orientada a acompanhar o grupo e obedecer às determinações de Watson. Ao chegarem, Watson interrompeu a linha telefônica. O automóvel foi deixado abaixo do portão e os 4 entraram na propriedade por uma área lateral. Nesse momento, Steven Parent apareceu dirigindo em direção à saída. Ele havia acabado de visitar Garretson e não possuía relação conhecida com Manson, Watson ou qualquer integrante do grupo. Watson bloqueou sua passagem e efetuou disparos contra o veículo. Em seguida, os 4 avançaram em direção à casa principal. Kasabian procurou uma entrada aberta na parte posterior, mas não encontrou. Watson cortou a tela de
de uma janela e entrou na residência. Atkins e Krenwinkel o acompanharam, enquanto Kasabian permaneceu principalmente do lado de fora. Frykowski estava na sala. Sharon, Sebring e Abigail foram reunidos no mesmo ambiente. A situação saiu do controle quando Frykowski e Abigail tentaram escapar. Os dois alcançaram a área externa, mas foram perseguidos. Os laudos registraram ferimentos causados por disparos, golpes e instrumentos cortantes. Esses dados ajudaram a demonstrar que havia mais de um agressor e que parte dos acontecimentos se deslocou da sala para o jardim. Sharon e Sebring permaneceram no interior da residência. Uma corda encontrada na cena estava ligada à área onde os dois foram localizados. Antes de sair, Susan Atkins deixou a palavra pig na porta da frente, utilizando o material encontrado no local. A mensagem parecia deliberada, mas não fornecia um nome, uma motivação clara ou uma relação entre os responsáveis e as pessoas atacadas. A arma também não ficou na residência. Apenas estojos de munição e partes quebradas de seu cabo foram recuperados. Naquele momento, a polícia tinha uma linha telefônica cortada, sinais de entrada por uma janela, uma mensagem e vestígios deixados por mais de uma pessoa. O que não tinha era uma explicação para a escolha da casa. A investigação ainda não sabia que, depois de deixar Cielo Drive, os responsáveis retornaram ao Spahn Ranch e relataram o resultado a Manson. Também não sabia que, na noite seguinte, parte do mesmo grupo sairia novamente. Dessa vez, Manson estaria dentro do automóvel. Durante horas, 7 pessoas percorreram diferentes áreas de Los Angeles. Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel, Kasabian, Leslie Van Houten e Steven Grogan. Depois de examinar outros locais, Manson escolheu uma residência na Waverly Drive, em Los Feliz. A casa pertencia a Leno e Rosemary LaBianca. Não havia relação pessoal comprovada entre o casal e as pessoas encontradas em Cielo Drive. Eles haviam retornado para casa depois de visitar familiares. Manson e Watson entraram primeiro. Leno e Rosemary foram dominados e tiveram as mãos amarradas. Manson deixou a residência e orientou Krenwinkel e Van Houten a entrar, permanecendo Watson no comando. Depois dos homicídios, palavras foram deixadas dentro da casa, incluindo Rise, Death to Pigs e uma grafia incorreta de Helter Skelter. A carteira de Rosemary foi retirada. Segundo Linda Kasabian, Manson pretendia abandoná-la em um local onde uma pessoa negra pudesse encontrá-la e usar os cartões. O objetivo declarado seria direcionar a suspeita para a comunidade negra. Na manhã seguinte, familiares encontraram Leno e Rosemary sem vida e chamaram a polícia. Los Angeles agora possuía 2 cenas com múltiplas vítimas em noites consecutivas. Nos 2 casos, pessoas foram atacadas dentro de suas residências sem relação aparente com os responsáveis. Mensagens relacionadas à ideia de porcos também haviam sido deixadas. Apesar dessas semelhanças, os crimes não foram imediatamente tratados como parte da mesma sequência. As investigações ficaram sob equipes diferentes. Cielo Drive envolvia pessoas ligadas a Hollywood, disparos e intensa exposição da imprensa. O caso LaBianca tinha outro perfil, e alguns policiais consideraram que as mensagens poderiam ter sido produzidas por alguém imitando detalhes já divulgados sobre o primeiro crime. Um terceiro caso também permanecia fora do quadro principal. Em julho, o músico Gary Hinman havia sido encontrado sem vida em sua residência. Uma mensagem com a expressão Political Pig e um símbolo destinado a sugerir participação de militantes negros haviam sido deixados no local. Bobby Beausoleil, integrante do grupo de Manson, foi preso enquanto dirigia o veículo de Hinman. As semelhanças foram observadas por integrantes de diferentes departamentos, mas não produziram uma conexão investigativa imediata entre Hinman, Cielo Drive e os LaBianca. Outras limitações atrasaram o avanço. A arma usada em Cielo Drive foi encontrada por um menino algumas semanas depois e entregue à polícia. Ela permaneceu arquivada antes que os investigadores percebessem que as peças do cabo encontradas na residência se encaixavam nela. William Garretson foi liberado depois de ser interrogado e passar por um teste de polígrafo, mas continuou associado publicamente ao caso. As primeiras teorias sobre drogas, negócios e relações pessoais consumiram tempo. Havia evidências físicas, mas ainda não existia um relato capaz de organizar todas elas. Em agosto e outubro, autoridades realizaram operações no Spahn Ranch. As ações estavam relacionadas principalmente a veículos roubados e outros delitos. Mais tarde, parte do grupo mudou-se para o Barker Ranch, no deserto da Califórnia. Manson foi detido ali em outubro. Naquele momento, porém, ele ainda não estava formalmente identificado como responsável pelos homicídios de Cielo Drive e LaBianca. Susan Atkins também foi presa, inicialmente em conexão com o caso Gary Hinman. Foi dentro da cadeia que a investigação finalmente mudou de direção. Enquanto aguardava o andamento do processo, Atkins conversou com outras detentas. Segundo Virginia Graham e Ronnie Howard, ela revelou participação nos acontecimentos de Cielo Drive e descreveu informações que não haviam sido divulgadas integralmente ao público. As duas comunicaram esses relatos às autoridades. Pela primeira vez, a polícia recebeu nomes ligados diretamente às cenas. A partir dali, evidências que antes estavam isoladas começaram a adquirir significado. Uma impressão digital de Patricia Krenwinkel
Krenwinkel havia sido encontrada na residência de Cielo Drive. Roupas descartadas nas proximidades foram examinadas. Em uma delas, havia material biológico compatível com vítimas presentes na propriedade. Em outra, fios de cabelo apresentavam características semelhantes às de Susan Atkins. A arma encontrada semanas antes foi reexaminada. As partes quebradas do cabo recuperadas em Cielo Drive se encaixavam nela. Declarações de integrantes do grupo, roupas queimadas ou descartadas e relatos sobre os deslocamentos passaram a ser comparados com a cronologia dos crimes. Linda Kasabian tornou-se a testemunha central. Ela havia acompanhado o grupo nas 2 noites, mas permanecera principalmente do lado de fora em Cielo Drive. Depois, afastou-se do grupo e apresentou-se às autoridades. Em troca de imunidade, concordou em testemunhar. Kasabian descreveu as instruções dadas no Spahn Ranch, o trajeto até Cielo Drive, o corte da linha telefônica, o encontro com Steven Parent, a entrada pela janela e a movimentação que conseguiu observar do exterior. Também relatou a noite seguinte, quando Manson participou diretamente da escolha e da invasão inicial da casa dos LaBianca. A imunidade oferecida a Kasabian seria usada pela defesa para questionar sua credibilidade, mas seu depoimento não estava sozinho. Partes relevantes coincidiam com as cenas, com a impressão digital de Krenwinkel, com a arma, com as roupas descartadas e com declarações atribuídas a outros integrantes do grupo. Susan Atkins havia feito admissões a detentas e escrito cartas que a relacionavam aos crimes. Krenwinkel também fizera declarações sobre sua participação. Pessoas que viveram no Spahn Ranch descreveram o controle exercido por Manson e as ideias que ele repetia antes dos homicídios. Charles Watson foi preso no Texas. Patricia Krenwinkel foi localizada no Alabama. Manson e Atkins já estavam sob custódia. Kasabian apresentou-se voluntariamente em dezembro. Um grande júri acusou Manson, Atkins, Krenwinkel, Watson e outros envolvidos. A investigação havia identificado os participantes. O desafio seguinte seria demonstrar por que Manson poderia ser responsabilizado pelas mortes de Cielo Drive, mesmo sem ter entrado naquela residência. A acusação sustentou que ele controlava o grupo e que suas ordens eram interpretadas como comandos. Testemunhas descreveram isolamento, dependência psicológica e medo de desobedecer. Manson decidia onde os integrantes moravam, com quem se relacionavam e quais tarefas deveriam executar. Para o promotor Vincent Bugliosi, os homicídios faziam parte de uma tentativa de iniciar o conflito racial imaginado por Manson. As mensagens deixadas nas residências e a carteira retirada da casa dos LaBianca foram apresentadas como elementos desse plano, mas a motivação completa permanece discutida. Manson conhecia Cielo Drive porque Terry Melcher havia morado ali. O produtor não havia levado adiante os projetos musicais de Manson, o que sustentou interpretações ligadas à rejeição e ressentimento. Outras versões sugeriram que os crimes poderiam ter sido planejados para imitar o caso Hinman e desviar a responsabilidade de Bob Beausoleil. Também surgiram alegações relacionadas a conflitos envolvendo drogas. Essas explicações alternativas não foram estabelecidas judicialmente como substitutas da tese da acusação. O que o processo demonstrou foi que Manson deu as ordens que precederam Cielo Drive e participou pessoalmente da preparação do ataque aos LaBianca. O motivo exato pode continuar debatido. A existência da conspiração e sua autoridade dentro do grupo foram as questões que chegaram ao júri. O julgamento conjunto de Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten começou em julho de 1970. Van Houten não havia participado dos homicídios em Cielo Drive. Sua acusação estava ligada às mortes de Leno e Rosemary LaBianca e à conspiração mais ampla. Charles Watson foi julgado separadamente. A acusação precisava provar que Manson não era apenas uma figura influente ao redor dos responsáveis, mas o organizador de um plano executado pelos demais. Linda Kasabian testemunhou durante vários dias. A defesa a apresentou como uma participante que obtivera imunidade para evitar punição. O júri, porém, pôde comparar suas declarações com provas físicas e relatos independentes. A impressão digital colocava Krenwinkel em Cielo Drive. A arma e os estojos sustentavam parte da reconstrução. As mensagens encontradas nas 2 residências coincidiam com ideias repetidas no grupo. A participação de Manson na noite dos LaBianca demonstrava envolvimento direto na seleção e invasão do segundo local. Os réus transformaram parte do julgamento em espetáculo. Manson interrompia procedimentos e tentava controlar seus próprios advogados. Ele, Atkins, Krenwinkel e Van Houten marcaram a testa com um X. Esses atos receberam enorme atenção da imprensa, mas não eram a base da acusação. O processo dependia da conspiração, dos depoimentos, das admissões e das evidências físicas. Em 25 de janeiro de 1971, o júri declarou Manson, Atkins e Krenwinkel culpados pelos 7 homicídios e pela conspiração. Van Houten foi considerada culpada pelas mortes de Leno e Rosemary LaBianca e pela conspiração. Todos receberam sentenças de morte depois da fase de definição da pena. Watson foi posteriormente condenado pelos 7 homicídios e pela conspiração. Em 1971,
1972, a Suprema Corte da Califórnia invalidou o sistema estadual de pena de morte então existente. As sentenças foram convertidas em prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. A primeira condenação de Van Houten foi anulada, porque seu advogado desapareceu durante o julgamento. Depois de um segundo processo sem veredito, ela foi condenada novamente em 1978. Charles Manson permaneceu preso até morrer em 2017. Susan Atkins morreu na prisão em 2009. Charles Watson continua encarcerado. Depois de sucessivas negativas de liberdade condicional, uma nova audiência estava programada para outubro de 2026. Patricia Krenwinkel também permanece presa. O Conselho de Liberdade Condicional recomendou sua soltura em maio de 2025, mas o governador Gavin Newsom reverteu a decisão em outubro daquele ano. Leslie Van Houten foi libertada sob supervisão em julho de 2023, depois que uma corte de apelação restabeleceu sua concessão de liberdade condicional. Linda Kasabian morreu em 2023. Para as famílias, cada audiência significava retornar aos acontecimentos de agosto de 1969. Doris Tate, mãe de Sharon, transformou o luto em atuação pública. Ela participou de audiências de liberdade condicional, defendeu maior participação das famílias no sistema judicial e se tornou uma figura importante no movimento pelos direitos das vítimas na Califórnia. Em 1982, eleitores do estado aprovaram a Proposição 8, conhecida como Declaração de Direitos das Vítimas. Entre outras mudanças, a medida garantiu a vítimas e familiares o direito de participar e expressar suas posições em sentenças e audiências de liberdade condicional. Depois da morte de Doris, outras pessoas da família, especialmente Patty e Deborah Tate, continuaram acompanhando os processos e defendendo a memória de Sharon. O impacto também apareceu em Hollywood. Nos dias posteriores aos homicídios, artistas e produtores aumentaram medidas de segurança, cancelaram compromissos e mudaram hábitos. A ideia de que fama, dinheiro ou uma residência isolada ofereciam proteção deixou de parecer confiável. Historiadores passaram a tratar Cielo Drive como um símbolo do encerramento cultural dos anos 60. Isso não significa que uma década tenha terminado em uma única noite. Significa que os crimes passaram a representar, na memória americana, a ruptura entre as promessas de liberdade daquele período e uma forma de violência sem motivo pessoal aparente. Décadas de livros, filmes e documentários transformaram Charles Manson em uma das figuras criminosas mais reconhecidas do século XX. Essa repetição criou outra distorção. Quanto mais sua imagem ocupava o centro da narrativa, mais as vítimas eram reduzidas a nomes dentro de uma história sobre ele. Sharon Tate, em particular, passou a ser lembrada quase exclusivamente pelo modo como morreu. Mas sua trajetória não começou em Cielo Drive. Ela havia construído uma carreira entre televisão, moda e cinema. Trabalhara nos Estados Unidos e na Europa, recebera reconhecimento por O Vale das Bonecas e acabara de concluir um novo filme. Estava casada, esperava seu primeiro filho e se preparava para uma nova fase da vida. Jay Sebring havia transformado sua profissão e construído uma marca reconhecida em Hollywood. Abigail Folger apoiava iniciativas sociais. Wojciech Frykowski buscava consolidar seu trabalho no cinema e na escrita. Steven Parent era um jovem que visitou um conhecido e encontrou o grupo quando deixava a propriedade. Leno e Rosemary LaBianca retornavam para casa depois de uma noite com familiares. Nenhum deles deveria existir apenas como parte do cenário de uma narrativa sobre seus responsáveis. A investigação demonstrou que Cielo Drive e LaBianca faziam parte da mesma conspiração. Declarações feitas na cadeia forneceram os primeiros nomes. Linda Kasabian conectou as duas noites. A impressão digital, a arma, as roupas descartadas, as admissões e os relatos de antigos integrantes sustentaram a reconstrução. A justiça estabeleceu a responsabilidade de quem ordenou e de quem participou. O que permanece discutido é a explicação completa da motivação. A teoria de Helter Skelter foi central para a acusação. A relação da residência com Terry Melcher também ajudou a explicar a escolha do endereço. Outras interpretações surgiram depois, mas nenhuma alterou o que foi provado sobre a conspiração. Mais de meio século depois, a residência original já não existe. Os processos foram julgados, as penas foram alteradas e parte dos condenados morreu na prisão. O legado mais importante, porém, não pertence a eles. Ele está na atuação das famílias, na ampliação dos direitos das vítimas e no esforço para devolver nomes, trajetórias e humanidade às pessoas transformadas durante décadas em detalhes de uma história sobre seus responsáveis. Sharon Tate continua sendo lembrada por causa do que aconteceu em Cielo Drive, mas sua história não começa naquela casa e não deveria terminar nela.